É Bons Papo, Bons Papo. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Bom de Papo. Eu desejo que você tenha uma excelente semana, porque hoje o papo aqui é com um dos maiores especialistas do país em direito de família. Se você está vivendo uma separação ou tem uma separação mal resolvida, precisa prestar muita atenção no programa de hoje, pois o direito de família mudou muito. E você precisa saber dessas mudanças e ninguém melhor para falar sobre essas mudanças que o nosso entrevistado de hoje. Eu tenho a alegria de receber aqui José Eduardo Coelho Dias, o famoso Zedu Coelho. Tudo bom, Zedu? Tudo bem? Uma alegria de novo poder conversar contigo. Você é um cara que é uma referência para mim. Quando eu penso em família, eu vejo você, cara. Não só pela questão do direito, porque você tem 212 filhos. Registrados. São só 5, né? São só 5, a verdade é. Olha só. Mas a alegria é minha, tá? Vamos deixar isso muito claro. Nossa, então. O direito é uma constante, é uma ciência em constante mudança, né, cara? Assim como a sociedade também está em constante transformação. E hoje em dia tem uma figura diferenciada, porque se pensava família, aí você pensava casal. Casal era o marido e uma mulher. Só que hoje em dia existem casais diferenciados. Existe o casal que é um trisal, que é um casal, uma união com 3 pessoas. Existe o poliamor, que é com mais de 3 pessoas ainda. Como que o direito percebe essas novas nuances de formação de casal? Não digo nem de família, na formação do casal ali. Existe maneira de você reconhecer uma união com mais de 2 pessoas? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter atenção é o seguinte: o direito é a forma de regulação da sociedade. Então, a gente tem que observar primeiro como está a sociedade, o que a sociedade aceita como válido e não. E o direito, as normas jurídicas, para que elas tenham realmente eficácia, elas precisam do que a gente chama de fundamento de validade. E esse fundamento de validade é o valor que a sociedade empresta à norma. Então, uma norma que não é aceita pela sociedade, ela acaba não funcionando, acaba deixando de existir pela falta de uso. Aquela história da lei que pega e a lei que não pega, Exatamente, é mais ou menos isso. Agora, bom, a gente vem acompanhando. Primeiro, a gente tinha um casamento, um direito de família voltado exclusivamente para a regulação do casamento, e nós tínhamos um casamento exclusivamente matrimonial, uma família matrimonial vinda a partir daquele casamento regrado pela igreja, um homem heterossexual, uma mulher heterossexual, que tinham filhos biológicos, heterossexuais também. Bom, aí acontece o seguinte, Fábio, a gente não sabe se isso existia ou se isso era um ideal de sociedade, mas era o que era aceito. Com a própria evolução da sociedade, a sociedade começou a ver, a enxergar outros modelos. E aí vem a Constituição de 88 e explicitamente reconhece 3 tipos de família: a família formada pelo casamento, a família formada a partir das uniões estáveis e a família anaparental, a partir de um ascendente e um descendente, enfim, reconhece 3 tipos explícitos e, por conta de outros princípios, abre o leque para o reconhecimento de tantas outras conformações familiares quanto a gente tiver condição de imaginar, com base no princípio da dignidade, enfim, de uma série de princípios jurídicos. E hoje, embora você não tenha cada uma dessas famílias regradas na lei, você tem autorização constitucional para que elas existam. Sim, e pode registrar em cartório a formação dessa sociedade matrimonial com mais de 2 pessoas? A união estável você consegue registrar, inclusive, com mais de 2 pessoas. Com pessoas do mesmo sexo. Não, entre 2 pessoas. Sim. Inclusive 2 pessoas do mesmo sexo. Agora, o CNJ julgou, agora, pouquíssimo tempo, que não é possível aos cartórios registrar as uniões poliafetivas. Bom, eu particularmente, não que sirva para mim, sim, não que eu defenda uma união poliafetiva, não é disso que eu estou falando. Estou falando de registro. Para mim, o registro público, ele tem que registrar um fato existente. Então, o oficial do cartório, ele não cria o fato, ele diz que o fato existe. E registrando ou não em cartório, as famílias formadas por mais de 2 pessoas existem e nós não temos como lidar com isso. Eu fico imaginando assim, como não é que nós não temos como lidar com isso, nós não temos como negar isso. A partilha de bens de um casal
de 2 pessoas já é complicado, mas de 3, 4, os interesses, as possibilidades seriam... Então, estando ali registrada, teria uma segurança jurídica, eu imagino, mas... Veja bem, o fato do CNJ ter proibido os cartórios de registrar não quer dizer que essas famílias não quer dizer que essas famílias vão deixar de existir e não quer dizer que essas situações inusitadas vão deixar de comparecer ao judiciário. Os juízes de família, os promotores, os advogados de família vão continuar se deparando, prepare-se, tá? Porque vocês vão continuar lidando com essa situação. Exato. Outra situação que também é novidade dentro desse cenário é o seguinte: hoje em dia é cada vez mais frequente a presença de animais domésticos e dentro dos lares. Eu tenho 5, você tem 12. São 2 cães, eu tenho 5 2 cachorros, cadelas, né? E 5 gatos. Olha só, é uma galerinha. No caso de separação, existe alguma previsão legal a respeito de, sei lá, de guarda compartilhada, direito à visita, coisas assim? Olha só, o direito regula as relações humanas. O que acontece é o seguinte: você anda pela rua de qualquer bairro, o que você mais vai ver é farmácia e pet shop. Exato. Lojas com animais. Isso significa o seguinte: os animais estão, de fato, presentes na vida das famílias. E se eles estão presentes na vida da família, nas relações humanas, o direito precisa lidar com isso, precisa dar conta. Então, quando eu falo de um juiz que regulamentou uma guarda de um animal, um juiz que estabeleceu pensão para o animal, não é bem assim. O juiz, pensando na dignidade, na felicidade do ser humano, concede ao ser humano o direito de ter uma convivência com aquele que é ou foi o objeto de seu afeto. Porque o afeto vem galgando status de bem, começou a adquirir valor jurídico. E se começa a adquirir valor jurídico, tem que ser administrado pelo Poder Judiciário, né? E aí, se tem uma relação afetiva com o animal de estimação, se aquilo é importante para o ser humano, tem que se dar E nesse caso, você fez uma ponderação muito especial, que é falar, ou seja, ainda que existe uma pensão, não é para o animal, ou seja, é para o afeto. É para o afeto do ser humano envolvido na questão. Então, é do ser humano. O direito, ele está legislando sobre a pessoa e sobre seus afetos. Continua sobre a pessoa, e não a lei, tá? Sim. Isso é uma construção jurisprudencial que começa a se formar com base exatamente nisso que a sociedade vai exalando para o mundo jurídico, tá? O direito começa na sociedade, começa a se formar na sociedade. E o nosso processo legislativo, ele é lento. Precisa ter uma iniciativa de um deputado, passar pelas comissões, aprovar a sanção presidencial. Enquanto isso, a sociedade já praticou os fatos. Foi uma excelente ponderação. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, tá certo? A gente precisa ir para o intervalo, mas eu quero deixar um recado para a pessoa que está em casa. No próximo bloco, a gente vai falar o seguinte para você. Você já ouviu falar em avó que tem que pagar pensão para o neto? Você já ouviu esse tipo de situação? Você está vivendo esse tipo de situação? Se você tem qualquer dúvida sobre esse assunto, não mude de canal. Daqui a pouco a gente vai falar exatamente sobre isso. Talvez você venha a ser arrolado ou arrolada num processo e você precisa dessa informação. Então não sai daí que a gente já está de volta. Bom de papo, bom de papo. Com o cartãozão Medcar, você e sua família têm acesso a serviços de saúde em clínicas modernas com alto padrão de qualidade no atendimento. Você pode fazer consultas, exames laboratoriais, raio-x, ressonância magnética e comprar medicamentos. Sabia que você também pode ter um plano odontológico completo e com seguro de proteção de acidentes pessoais? Tudo com um precinho campeão e uma pequena mensalidade por mês. E o melhor é que com um cartãozão tamanho família você pode incluir vários dependentes. Acesse agora cartãozão.com.br ou ligue para 3225-4700 e conheça o Medcar, cheio de vantagens e benefícios para você e a sua família. Estamos de volta com o Bom de Papo, hoje conversando sobre direito de família. A gente tem aqui José Eduardo Coelho Dias e ele está dando dicas poderosas sobre essas mudanças que estão acontecendo no direito. Eu quero te oferecer um café agora, cara, para a gente
ficar bem atento aqui para fazer valer esse encontro, porque o encontro entre amigos precisa ser celebrado com café, Com né? certeza. E bom, hein? Você já conheceu o Café Cafuso? Já. Conheceu o Extra Forte também? Esse aqui é novidade. É. Eu vou ganhar um desse? Vai ganhar. Então, Pediu, eu vou fazer o quê agora? Fala, não, gente, só tem. Agora pediu, vou ter que dar. Não, já ia te presentear mesmo. que bom. Mas esse aqui é uma novidade, já chegando no supermercado. Se você não conhece, procura no supermercado perto da tua casa, porque esse aqui é a fina flor do café, sem dúvida nenhuma. Café Cafuso Extra Forte. E agora o seguinte, Edu, a gente vai para o nosso papo de rua e a gente vai nas ruas ver o que o Joãozinho aprontou dessa vez. Esse moleque está dando altos problemas para o nosso programa, inclusive tem alguns processos, espero que você nos ajude nesses processos. Vamos ver o que ele aprontou dessa vez. Papo de rua! E aí, meu amigo e minha amiga do riso, se você morresse hoje, tivesse que reencarnar, preferia vir como a Pablo Vittar ou Jojo Todinho? A gente quer saber. Ariane, vamos supor que você morresse, fosse reencarnar. Você prefere vir como Jojo Todinho ou como a Pablo Vittar? É difícil essa pergunta, né? Pablo Vittar. Pablo Vittar? Aham. Tá bom? Obrigadão. Valeu. Obrigada. Vamos supor que vocês morressem hoje, aí tinha que reencarnar. Vocês preferem vir como Jojo Todinho ou a Pablo Vittar? Nenhum dos dois. Sangue do cordeiro, eu prefiro vir como a Jojo Todinho. Não, eu não. Tô fora. Jojo Todinho, ele vai falar. Eu não assumo esse BO. Parece, não, mas não. Tá doido pra Vittar, não rola? Jojo Todinho. Jojo Todinho. Não, nenhuma das opções. Nenhuma das opções. Não. Valeu, obrigadão. Bárbara, vamos supor que você morresse, fosse reencarnar. Você prefere vir como Jojo Todinho ou a Pablo Vittar? Eu acho que eu prefiro vir como a Jojo. Como a Jojo? Sim. Então canta uma música dela. Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá amarrado? Que tiro foi esse, viado? Jânio, se você fosse morrer hoje, tivesse que reencarnar, você prefere vir como Jojo Todinho ou a Pablo Vittar? Nossa, pô, que isso, brother? Pô, isso quebrou, não tem não sei, velho. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Mas eles fazem muito sucesso, hein? Pô, eu prefiro ficar no anonimato. Mentira! Itamar, vamos supor que você morresse hoje, tivesse que reencarnar, você prefere vir como Jojo Todinho ou a Pablo Vittar? Rapaz, eu, falar a verdade, me deixou até sem palavras. Vitor, vamos supor que você morresse hoje, tivesse que reencarnar, você prefere vir como Jojo Todinho ou a Pablo Vittar? Eu não sei nem quem é Jojo Todinho, mas eu acho... Quem é Jojo Todinho? Aquela do hit Que Tiro Foi Esse? Rapaz, melhor ser Pablo Vittar, né? Continuar sendo um homem. A Pablo? É, melhor. Aline, vamos supor que você morresse hoje, tivesse que reencarnar, você prefere vir como Jojo Todinho ou a Pablo Vittar? Meu Deus, tem que ser os dois mesmo? Você acredita como Pablo Vittar? Pablo Vittar? Pablo Vittar, eu acho. Você sabe dar o gritinho dele? Ah, não. Sei não. E aí, galera? Sei não. Vamos supor que você morresse hoje, tivesse que reencarnar, você prefere vir como Jojo Todinho ou a Pablo Vittar? Ah, Jojo Todinho, melhor. Você sabe cantar o hit? Não. Que tiro foi esse? Não, pelo amor de Deus. Não. Nada de tiro, deixa sem tiro, melhor. Promoção Cinquentão Premiado Cartões da Casa. A cada R$50 em compras com o seu cartão da Casa, você concorre a super prêmios de R$50 mil. É muito fácil participar. Cadastre-se nas lojas da Casa, site ou central de atendimento e responda a pergunta: com qual cartão você compra e tem até 50 dias para começar a pagar. Agora é só usar o seu cartão da Casa e pronto. Promoção Cinquentão Premiado Cartões da Casa. Cadastre-se e participe. Ô, Joãozinho, dá um jeito, cara. Ó, o Zedu falou que não vai ajudar você não, hein, cara. Se tiver processo é por sua conta, tá bom? Eu falei no final do bloco passado que uma dúvida muito comum
que causa muito espanto em algumas famílias é a ideia de que avô e avó possam ser responsabilizados pela pensão dos netos. Isso é uma verdade? É verdade, mas assim, uma verdade parcial, porque o avô e a avó podem sim ser responsabilizados, mas de forma subsidiária ou acessória. Deixa eu tentar explicar melhor, te fala esse juridiquês, fica complicado. Caso os pais não tenham, porque a responsabilidade primária de sustento, guarda, educação, manutenção, enfim, dos filhos, é dos pais. Sim. Nossa lei é muito clara com relação a isso. Mas nós temos situações em que os pais não conseguem dar conta disso, não conseguem prover as necessidades dos filhos. Nesses casos, os avós podem ser chamados a colaborar. É o que a gente chama de responsabilidade subsidiária, ou secundária, ou acessória. Então, não tendo condição os pais de proverem aquela parcela alimentar, as necessidades, o avô ou a avó podem sim ser chamados. Aí, por exemplo, o pai não teve condição de bancar. O avô e a avó são chamados a colaborar. Certo. Caso eles não possam ou não façam, corre o risco do avô e da avó serem presos por conta Isso é uma disso? discussão muito grande na jurisprudência, na doutrina, há posições... Mas já teve caso de avô e avó ser presos? Sim, já tivemos casos de avô e avó ser presos, já tivemos casos também de juiz optar por outras formas de fazer valer a pensão, né? Sim. Então, enfim. Eu queria pegar agora e falar contigo aqui de poesia. Vamos falar Eu queria recitar um poema para você e que você depois me desse uma opinião a respeito. Vamos lá. O poema é o seguinte: o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeitar nessa cidade. Amante não tem lar. Amante nunca vai casar. Amante nunca é fiel. Amante não usa aliança e véu. Marília Mendonça. E eu quero saber de você o seguinte: a Marília Mendonça diz pra gente que amante não tem direito nenhum. No direito de família, a amante é protegida de alguma forma? Ela tem direito de recorrer a algum tipo de pensão, algum tipo de benefício ao fim de uma relação de concubinato? Está me apertando bastante aqui hoje, né? Tá, bom, mas vamos lá. O nosso... Não que eu tenha interesse nesse assunto. É um assunto que não me diz respeito em hipótese alguma. Eu não estou fazendo uma consulta aqui. Não é porque eu não tenho dinheiro para poder me consultar com o Zé do Coelho, que eu estou trazendo ele como entrevistado para ver coisas da minha vida pessoal. Isso nunca. Olha só. Nas relações familiares ainda vigora o princípio da monogamia. O nosso direito, a nossa sociedade reconhece como um dos princípios norteadores das relações afetivas a monogamia. Isso não está escrito em lugar nenhum, isso é um princípio social. A cada dia que passa, a gente vem percebendo que esse princípio tem sido mais relativizado. Mas, então, legalmente, nós temos a forma do casamento matrimonial, aquele formal, solene. Temos as uniões estáveis, que é aquela pessoa que, embora não tenha um papel assinado de casamento, tem uma relação pública, com claro intuito de formar família, né? Inclusive, as relações chamadas homoafetivas são, via de regra, uniões estáveis também, ou casamentos, porque hoje também o CNJ autoriza que os católicos... Pois é, a amante não entra nessa questão, claro. A amante não entra como hoje ainda no nosso direito. Ela não tem direito. Não, mas veja bem, nós não podemos negar o princípio da realidade. Vamos imaginar que alguém tenha sido mantido sob dependência econômica durante longo tempo. Aqueles senhores que ajudam as meninas. Que tenha sido mantido sob dependência econômico-financeira de uma determinada pessoa. Você não pode simplesmente, depois de um determinado tempo, pegar aquela pessoa e simplesmente abandonar. Porque isso fere a dignidade humana. Mas veja bem, se for arbitrado algum tipo de alimento, num caso desse, não é porque é amante, mas é porque é ser humano, e o ser humano tem que ser sempre dignificado só por ser humano. Mas as chances são bem pequenas. É muito pequeno por conta do que a gente... Você está ouvindo isso, né, Jussara? Você está ouvindo, né? Outra coisa que tem muito disso é a constituição de patrimônio, porque acontece nas chamadas uniões
paralelas, eu não vou chamar de amante, eu vou chamar de união paralela, tá? Acontece de se constituir patrimônio com um esforço próprio, só que aí você não tem aquela proteção jurídica da presunção de esforço comum. Você tem que provar o seu esforço para a constituição daquele patrimônio, caso em que você vai ter uma partilha também, baseado naquilo que você efetivamente provou que ajudou exatamente a construir. Uma última questão aqui, que é o seguinte: recentemente o Chico Anísio, veio a notícia que o Chico Anísio deserdou um dos filhos. No caso foi o Lug de Paula, aquele que fazia o seu boneco. Ele está fora de uma partilha de herança de 60 milhões. Existe a possibilidade real de um pai deserdar o filho? Sim, existe. Em que condições um filho pode ser das chamadas deserdado? situações de indignidade. Quando o filho, naqueles casos expressos em lei, tenta, por alguma forma, deixa de ser digno de receber aquele patrimônio, ele pode ser deserdado. Ou a tentativa de homicídio, por exemplo. Você tenta matar o seu pai pode ir lá e fazer um documento e te deserdar. Quem agride o pai no dia a dia, né, com palavras... Situações que desonra, demonstram né? a desonra, a indignidade de receber. Porque não é justo também você... Uma vida inteira. Massacrando alguém e depois ainda ser beneficiado por conta da morte. É complicado. Olha, infelizmente a gente chegou ao final do programa. Eu tenho que te agradecer muito pela possibilidade de conversar sobre esses temas contigo. Imagino que as pessoas em casa ficaram também encantadas com as curiosidades do direito de família. E tem muito mais, hein? E tem muito mais. E quem quer saber mais sobre o direito de família pode te procurar nas redes sociais, né? Tem a página do Questões de Família. A gente tem um site informativo, que é o questõesdefamilia.com.br, que não é um site meu, é um site de várias pessoas. São vários... Tem artigo seu, inclusive, lá. Eu sou colaborador lá do site. É um site que a gente divulga porque são várias pessoas, várias áreas do conhecimento humano também colaborando com essas questões familiares. Maravilha. Fica o convite para você. E amanhã eu te espero aqui com mais uma edição do Bom de Papo. Um forte abraço para você e até a sua vitória. O papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas altas astral. É bom de papo, bom de papo.